Espaço, confiabilidade e baixa manutenção. Se são esses os principais quesitos que tu considera num carro e não dá tanta importância assim para a aparência, essa aqui pode ser uma boa opção para ti. Eu estou falando do Toyota Etios, o nosso convidado do guia de usados de hoje aqui do Veículos e Velocidade. Esse é um Toyota Etios versão XS, sedã, ano 2017, já após o facelift, já com a dianteira e a traseira renovadas, o que até muda um pouco a cara desse carro e deixa ele um pouco mais bonitinho, um pouco mais esportivo, mas claro, sem perder o desenho autêntico desse modelo. Quero agradecer ao meu amigo Luciano Nunes por estar emprestando o carro da mãe dele para a gente gravar esse vídeo. Desde já, a gente agradece aqui no Veículos e Velocidade. E se tu não é inscrito aqui no canal, faça isso, porque toda semana tem vídeo novo com notícias, os nossos testes e também as novidades do mundo do automóvel. Ativa também o sininho para saber quando tem vídeo novo. Os para-choques redesenhados, eles chegaram primeiro na versão topo de linha Platinum e depois foram estendidos para toda a gama do Etios. E aqui a gente percebe o quanto eles melhoraram a dianteira desse carro e deixaram esse pequeno Toyota bem mais bonito. Agora, aqui ó, farol de neblina a gente só tinha na versão topo de linha. A mesma coisa se a gente chegar aqui para o lado, olha só, as rodas desse Toyota Etios, elas são com calotas. As rodas de liga leve só vinham na versão topo de linha. E vamos aproveitar que a gente já está aqui na lateral para falar que por aqui pouquíssimas mudanças foram realizadas quando chegou após esse facelift. As calotas apenas são novas em relação ao primeiro modelo, mas ele não tem um elemento que vinha nessa parte inferior da porta só nas versões topo de linha. Estou falando da saia que diferenciava o XLS e também o Platinum. Aqui na parte de trás os para-choques também foram redesenhados e o principal desse modelo, para quem está procurando um sedã como esse aqui, um porta-malas gigantesco. A gente tem 562 litros de capacidade aqui dentro desse compartimento. A gente percebe o seguinte, ó, ele é todo acarpetado, mas tem uma pequena iluminação aqui, mas eu acho até que é fraca para o tamanho desse porta-malas. Ainda assim, é muito espaço, dá para carregar muita coisa, o que mostra a funcionalidade desse carro. Pode não ser o que há de mais bonito em termos de desenho, mas é sim um carro prático. Aqui embaixo do capô a gente tem um motor 1.5 de concepção bastante tradicional e que inclusive não foi nem preparado para gravação. A gente está gravando esse Etios aqui exatamente como ele é, para a gente ter uma noção real de como fica esse carro aqui no uso real do dia a dia. Estou falando de um motor 1.5 então, de concepção tradicional, nada de turbo, nem coisas um pouco mais modernas que a gente já tem hoje. Agora tem umas coisas interessantes aqui. Duplo comando de válvulas, um para o escape, o outro comando para a válvula de admissão. E o acionamento desses comandos ele é feito por corrente, ou seja, ele é muito mais durável, por exemplo, do que a própria correia. Esse motor ele tem 102 cavalos de potência quando abastecido com gasolina e também ele chega a um torque máximo de 14,3 kgfm de torque a 4.000 rotações, ou seja, tem que esticar ele um pouquinho mais para ele poder acelerar. Mas como o câmbio dele, a gente vai ver depois quando eu estiver andando, o câmbio é curto, então é fácil do carro chegar nas 4.000 rotações quando a gente está, por exemplo, dentro da cidade. E olha, até que para um motor aspirado não é tão alto assim não. Aqui na parte da frente do Etios a gente tem uma suspensão independente do tipo McPherson e um conjunto de freio a disco ventilado. Já na parte de trás, o conjunto de freio do Etios ele é a tambor e a suspensão ela é do tipo semi-independente com eixo de torção. Um conjunto que é bastante tradicional e que inclusive deixa esse carro aqui robusto e com a manutenção mais barata. O Toyota Etios usa uma chave tradicional que inclusive não é nenhuma chave canivete, é essa aqui que tem a lâmina comprida, típica dos carros japoneses até. Comandos aqui na porta para trancar e destrancar o carro, olha só. Tranquei o carro. De propósito deixei o vidro aberto para vocês verem que ele não sobe os vidros, não sobe e também não desce, não adianta nem ficar pressionando. Antes de desligar o carro, é preciso então levantar o vidro manualmente, a não ser que o proprietário resolva instalar, por exemplo, um interface. Vamos destrancar a porta, duas buzinadas, mostra que a porta já está aberta. Agora,
É um carro realmente tradicional e, estando dentro do Etios, não dá para a gente imaginar que a gente vai estar perto de um Toyota Corolla. Não é bem assim. Vamos ver lá dentro. Como eu disse, aqui dentro do Etios não tem nada de luxo, bem pelo contrário, a gente tem uma simplicidade de materiais, até porque esse carro aqui foi pensado para ser barato, enquanto que o Corolla foi pensado para ser um carro de uma categoria superior. Plástico rígido de uma outra textura aqui, e aqui a gente tem um aplique em tecido na porta. Nessa parte dos botões até tem algumas rebarbinhas, o que mostra que o cuidado não foi tão aprimorado quanto em modelos mais caros. Aqui no painel a mesma coisa, tudo plástico rígido, apenas esse aplique em preto piano, que tem uma porção metálica também aqui dentro nessa pintura, que vai desde o difusor de ar esquerdo até os difusores centrais. Aqui está abrigado o ar-condicionado manual e o rádio também, que é um rádio simples. Esse rádio é comandado inclusive pelo volante multifuncional, que a gente consegue também controlar o painel lá central dos instrumentos. Mas esse volante aqui, ainda falando dele, ele é muito próximo dos Toyota Corolla desse mesmo ano, só que não tem, por exemplo, revestimento em couro. Ainda assim, é fácil e prático de usar. O cluster digital que a gente tem na parte central do painel aqui do Toyota Etios, ele realmente é talvez o que há de mais moderno aqui nesse carro, e ele substituiu aquele antigo que era bem feio, de difícil visualização. Na porção digital, onde está o conta-giros ali, a gente tem outras informações, por exemplo, do computador de bordo, e aí eu consigo alternar informações de consumo, também após a definição, por exemplo, zerou aqui o computador de bordo, e a partir de então ele vai nos mostrar a informação a partir de agora, quando a gente sair, ou após a partida, ou então o que tem acumulado. Outras informações também aqui, por exemplo, gráficos de consumo, a economia, como eu zerei agora há pouco, não vai ter a informação acumulada. Mensagens, configurações do veículo, e ainda voltamos aqui para o conta-giros digital. Eu acho que essa tela aqui é a mais interessante, porque a gente pode controlar o giro e a potência que a gente ainda tem do carro, e também ter ali o consumo médio. O carro em si tem bom espaço para pernas, tanto aqui na frente quanto ali atrás. Ali atrás, inclusive, a gente consegue até cruzar as pernas e tem um bom espaço entre o banco dianteiro e o encosto do banco traseiro. Então a gente consegue se acomodar bem. Os encostos de cabeça não são do tipo vírgula, então às vezes eles atrapalham um pouco a visualização aqui pelo espelho retrovisor. Mas também não é nada que a gente não se acostume. Agora, a gente não pode esperar do Etios, por exemplo, modernidades e tecnologias. Isso ele não oferece. O que ele oferece aqui, sim, é uma construção rígida e bastante sólida. Primeira coisa que a gente sente quando pega aqui o Toyota Etios para dirigir é justamente a ergonomia com relação ao painel desse carro, ao cluster de instrumentos que está na porção central aqui e não deslocado aqui para o lado esquerdo, como é o habitual dos carros. Então, no início a gente tende a olhar na reta, mas aí logo se dá conta que o painel está um pouco mais para a direita e aí passa a olhar um pouco mais à direita. Mas isso é uma questão de costume. Logo nos primeiros quilômetros a gente consegue se acostumar com ele, se acostumar com a ideia de que o painel está um pouco mais para o lado. Um ponto que os donos do Etios reclamam é o fato desse carro aqui não ter o travamento do carro automático conforme a velocidade. Em alguns carros a gente chega ali a 15, 20 km por hora e o carro faz o travamento das portas de maneira automática. Esse acessório, esse item, o Etios não tem de fábrica. Em alguns alarmes que a gente pode mandar instalar, ele até pode ter esse equipamento, mas de fábrica realmente ele não vem. A posição dos bancos é realmente boa. Eu que gosto, por exemplo, de dirigir com uma posição mais elevada e colocando o banco mais para cima, não precisei fazer nada nesse Etios aqui. Simplesmente sentei no carro e já usei o banco na posição da altura em que ele estava. Não precisei aumentar a altura aqui do assento. Um outro fator é que esse assento ele apoia bem, claro, não é de luxo nem muito confortável, nem muito macio, não. Ele é um assento firme, é uma condição um pouco mais durinha da gente poder sentar aqui, mas mesmo assim o carro ele nos traz uma condição tranquila para poder dirigir, para poder viajar e andar bastante com esse carro. Dentro da cidade a gente não vai ter problema. Talvez numa viagem um pouco mais longa, aí sim o motorista possa estranhar um pouquinho a dureza desse assento. Falando um pouco da ergonomia desse carro, todos os instrumentos, tudo que a gente precisa em termos de comando está aqui perto da minha mão. Limpadores na direita,
luzes e pisca na esquerda. A única situação que eu acho que não é muito legal é que quando a gente liga a luz desse carro, ele diminui o brilho do cluster de instrumentos. E de dia, em situações em que o motorista precisar ligar a luz, por exemplo, andando em uma rodovia de pista simples, ou se quiser ligar a luz dentro da cidade, vai andar com o brilho do painel um pouco menor e isso vai incomodar, porque vai ser mais difícil de enxergar o painel. O Etios também tem os espelhos retrovisores elétricos e os 4 vidros elétricos nessa versão XS que a gente está experimentando. No entanto, o carro ele não tem simples toque, então os vidros, para que a gente possa subir ou descer, a gente precisa ficar segurando o comando aqui, o botão. O único simples toque que a gente tem é para descer o vidro do motorista, mas os outros 4, esse aí não tem jeito, tem que ficar segurando sim. E como é que é o rodar do Toyota Etios? Primeiro, uma suspensão firme, uma suspensão em que a gente percebe que tem uma consistência, porque esse carro aqui tem 60.500 quilômetros e ele tem ainda um conjunto de suspensão que não passa nenhuma batida seca, nem um tranco, nem nada. A gente percebe que o carro ele é realmente muito bem construído, tem uma solidez nessa suspensão. Passa um pouco da imperfeição para cá, mas não é nada que desagrade, nem nada que desabone o motorista. A direção, ela não é muito macia, ela exige uma certa assistência, mas ela responde bem aos comandos aqui do motorista. E o principal fator que eu consegui notar aqui dentro é o silêncio a bordo. A gente não ouve o barulho do motor, a gente também não ouve o barulho dos outros carros, do resto do movimento, o barulho da rua. Quase nada entra aqui no Toyota Etios. O isolamento acústico desse carro foi muito bem feito, muito bem construído. O Toyota Etios tem um câmbio manual de 6 marchas. E a ré, inclusive, tem que puxar um anelzinho aqui para a gente colocar em direção à primeira e aí ela libera o acesso da ré. Mas esse câmbio manual aqui, ele tem as primeiras marchas mais curtas. Então, por exemplo, ó, em segunda marcha, ó, o giro já passa das 3.000 rotações em uma acelerada. Depois, na terceira marcha, andando a 40, 50 km por hora, ele fica acima das 2.000 rotações. Então aí a gente já pode andar, por exemplo, a 50 em quarta e a gente tem 1.500 rotações aqui. Isso favorece o consumo de combustível. Como são 6 marchas, então as primeiras são curtas e as mais altas têm uma marcha um pouco mais longa. Favorece porque a gente pode chegar numa velocidade de cruzeiro, por exemplo, aqui ó, 60 km por hora dentro da cidade, tá? Coloquei a quinta marcha, tenho 1.500 rotações ali. E se eu colocar a sexta, eu passo para 1.100, 1.200 rotações. Mas é melhor até a gente andar em quinta aqui dentro da cidade, porque o carro responde um pouquinho melhor. E ainda assim, eu consigo um consumo muito bom aqui. A média segue em 15,5 km por litro aqui dentro da cidade. E quando for preciso, também esse motor oferece uma retomada muito boa. Gostei desse 1.5, olha só. Puxou bem e apressou. E logo a gente estava andando a 60 km por hora no limite da via aqui. É um motor que vai responder muito bem e vai responder principalmente em condições urbanas de retomada, saída de sinal de trânsito, ou também vai responder como os donos desse carro aqui utilizam numa região de serra, lá em Gramado, Canela, andando com esse carro subindo e descendo, e ele não refuga, ele anda super bem, consegue ultrapassar e andar bem em toda essa condição adversa de muito aclive, onde esse carro aqui anda. O Toyota Etios é um carro com tecnologias tradicionais, não tem nada de muito moderno aqui, né? A única coisa que nos passa uma ideia de mais modernidade é justamente esse painel digital que tirou aquele outro mais feio de visualização ruim que a gente tinha com os ponteiros. Esse ganhou corpo. Agora, fora o painel, a gente tem tudo tradicional. É rádio, ar-condicionado analógico, o próprio rádio, por exemplo, nessa época aqui a gente já tinha a linha Onix e Prisma da Chevrolet com sistemas multimídia. Então, a gente percebe que a escolha aqui da Toyota foi por um sistema tradicional para colocar no Etios, nada de muito moderno. Então, a ideia é realmente ter o essencial de uma forma bem construída, de uma forma bem caprichada. Porque em alguns outros carros, por exemplo, em que a gente até pode encontrar um sistema multimídia aqui no painel, a gente não encontra, por exemplo, um isolamento acústico tão bom quanto esse carro aqui, que até está me surpreendendo. Dificilmente a gente pega um carro, às vezes até novo, e que tem um isolamento acústico tão gostoso quanto esse aqui. E a ideia, então, é aquela coisa que a gente pode pensar assim, ó, um feijão com arroz, mas bem feito, bem temperado, e que fica muito bom, né? É gostoso, é bom de andar
e acaba também não dando problema. Porque no final das contas, quando a gente pega um carro usado, o que a gente quer? Que ele não dê manutenção, que ele não dê problema, né? E principalmente para quem precisa do carro para andar todo dia, para se locomover todo dia, né? Que é um carro que não quebre, um carro que não estrague. E nesse caso, a compra racional do Etios, ela é a que mais favorece, porque o carro realmente mostra essa solidez que ele tem. Na internet, nos fóruns de opinião do dono, a gente encontra alguns relatos de proprietários do Etios que reclamam da vedação desse carro e que permite a entrada de poeira aqui para dentro. Olha, eu não consegui perceber isso, mas também como só vou ficar com o carro emprestado uma tarde, né, vai ser difícil da gente poder fazer essa análise. Outros donos também reclamam que as chapas desse carro aqui, elas não são tão imunes à corrosão. Também é uma outra situação que a gente precisa analisar com mais calma e observar um pouco mais. Aí cada dono, de repente, do Etios, que puder comentar aqui no vídeo e saber se isso é verdade, a gente pode, agradece inclusive a própria compartilhamento da informação. E para a gente fechar esse teste, eu não podia deixar de colocar o carro numa condição aqui, ó, de pedra irregular, que é onde a gente está agora. Olha, a suspensão fica muito clara, a firmeza que ela tem aqui, porque olha só, ele pode acelerar, inclusive, anda bem na subida. E a firmeza da suspensão, a consistência dessa suspensão é muito boa. Mesmo na pedra irregular, o carro não bate nada, não dá nenhum sinal de fim de curso, não mostra nenhuma fragilidade. Ele parece que nasceu para enfrentar esse tipo de situação aqui, de pedra, pedra irregular, desnível. É um carro que realmente se mostra muito firme, muito consistente, e a impressão que dá é que, como todo o Toyota, o Etios também vai durar e vai aguentar esse tipo de condução por muitos anos. Esse foi o teste do Toyota Etios Sedan XS, ano 2017, aqui no Guia de Usados do Veículos e Velocidade. Se tu gostou do vídeo, te inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para ficar por dentro sempre quando tem novidade.